Olá, amigos! Eu sou Carlos César Barbosa e essa é mais uma edição do Resenha Plural, que vocês acompanham pelo nosso canal no YouTube, o Resenha Plural, e agora também pela Parabólica, né? Pela TV aberta Parabólica, o BR8, que sintoniza no 573. Então agora o Resenha Plural também pode ser acompanhado pela Parabólica, canal aberto. Mais uma vez eu reitero, acompanhe as nossas edições, sempre deixando lá o seu like. E aqueles que não são inscritos ainda no canal, inscrevam-se. O like e a inscrição são importantes para que continuemos crescendo enquanto canal no YouTube e continuando a proporcionar também bons conteúdos para o nosso público. Hoje nós vamos falar das pessoas idosas, porque em outubro, mais precisamente no dia 1º de outubro, o Estatuto do Idoso completou 20 anos da sua edição, da sua publicação. E o Estatuto do Idoso é uma lei muito importante no nosso país, sobretudo porque a população está envelhecendo. Segundo dados recentes do IBGE, hoje pessoas com mais de 65 anos já representam 10,9% da população brasileira. Alguma coisa de 22,2 milhões de pessoas acima de 65 anos. O Estatuto do Idoso considera a pessoa idosa aquela com mais de 60 anos ou mais. E o Estatuto teve raízes na Constituição da República, em algumas garantias fundamentais, direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, o direito à vida, o direito à integridade física e psíquica, né? O direito ao envelhecimento saudável. E foi nessa esteira que o Estatuto do Idoso contemplou uma série de direitos às pessoas, em princípio, com mais de 60 anos. Em alguns casos, o Estatuto se refere a 65, mas nós vamos falar sobre isso. Lá no transporte, em alguns casos, 65 anos, mas em regra, 60 anos. Então, falar sobre os direitos mais importantes da pessoa idosa importa, no primeiro momento, falar sobre a saúde. Não é? Tão importante para que as pessoas envelheçam de forma saudável. Quais são os principais direitos do idoso na saúde? Quer na saúde pública, quer na saúde privada. Primeiro, a prioridade no atendimento. A prioridade no atendimento. Essa prioridade no atendimento tem que ser interpretada como prioridade no atendimento com relação a outras pessoas não idosas que estejam com o mesmo grau de urgência do atendimento. Então, é importante que se interprete corretamente isso, porque não é exatamente o idoso chegar num pronto-socorro e ter prioridade de atendimento na frente de pessoas que inclusive estejam lá com situações mais graves, né? Então, eu tenho que equiparar aí, olha, o atendimento, o grau de urgência, de emergência é igual ao do idoso. Se for igual, o idoso tem preferência, né? O idoso tem a possibilidade também, tem o direito de contar com acompanhante sempre que ele for internado, né? Enfermaria ou no apartamento. Isso vale para a rede pública, para a rede privada, ele tem direito a um acompanhante enquanto estiver internado. Ainda no que diz respeito à saúde pública, o idoso ele tem direito a atendimento geriátrico, gerontológico, acompanhamento geriátrico. E aqui é necessário que se faça uma crítica, porque nós não observamos ainda o poder público atendendo plenamente esse direito do idoso, oferecendo para o idoso um atendimento eficaz, eficiente nas áreas de geriatria, gerontologia, não é? Quer seja na saúde da família, quer seja em ambulatórios, não é? Infelizmente,
na maioria das cidades brasileiras, nós não temos ainda a implantação de um serviço eficiente de atendimento geriátrico e gerontológico do idoso. E nós sabemos que a prevenção é muito importante. Então, o atendimento, quer seja na rede pública, quer seja na rede privada, ele tem que visar muito a questão da prevenção. Existem muitas pessoas idosas que não sabem, por exemplo, que são diabéticas. Nunca tiveram problema, a diabetes é uma doença silenciosa, não vai ao médico e não faz o acompanhamento preliminar, um acompanhamento preventivo, de modo a não ter conhecimento de que tem uma diabetes. Então é importante que as pessoas idosas sejam submetidas a tratamentos preventivos, a atendimentos preventivos. Eu vejo a saúde da família como uma ferramenta muito importante desse atendimento preventivo, né? Para que o idoso possa prevenir, se antecipar com relação a efeitos de eventuais doenças que ele possa vir a ter. Como é o caso da diabetes, como é o caso da hipertensão, que são doenças que, na maioria das vezes, não geram efeitos no primeiro momento. Não geram sintomas num primeiro momento. Quando agravadas, geram sintomas sim, mas num primeiro momento não geram sintomas. Então, identificar essas doenças numa fase preventiva é muito importante para manter o idoso com saúde. Um outro direito importante do idoso é não ser discriminado por planos de saúde. E aqui cabe também uma interpretação correta. Se o idoso já está num plano de saúde antes de completar 60 anos, ele não pode ser excluído do plano de saúde. Assim como também não pode receber um aumento considerável na mensalidade. Então, o idoso que já estava no plano de saúde antes de completar 60 anos, ele tem direito a permanecer no plano de saúde, tem direito a não sofrer aumentos consideráveis na prestação. E aí muitos podem dizer, mas eu sou uma pessoa idosa e agora eu quero contratar um plano de saúde. Então aí nós temos uma situação diversa, não é? Se a pessoa quer contratar um plano de saúde já numa idade mais avançada, obviamente que ela vai pagar caro, não é? Por contratar uma operadora de plano de saúde. Então, uma coisa é o idoso que ingressa na idade considerada como idoso, 60 anos, já estando no plano de saúde. Outra coisa é o idoso que quer contratar um plano de saúde já com mais de 60 anos. Ok? Outro direito importante do idoso é o direito à assistência social. O idoso, diz a lei, a responsabilidade pelo idoso é da família, da sociedade e do poder público. E nós sabemos que tem muitas pessoas idosas que não têm uma referência familiar, ou então que tem uma família desestruturada, que não tem renda, que vive à beira da miséria. Então, para essas pessoas, e aqui a lei também fala em 65 anos, não 60, 65 anos, aquele idoso de 65 anos que não tem uma renda para se manter, ele tem direito ao chamado benefício de prestação continuada, que é pago pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, pelo INSS. Então, aquele que não tem condições de se manter, é um idoso que não tem referência familiar, não tem pessoas na família que possam mantê-lo, ele tem a possibilidade, ele tem o direito de conquistar o benefício de prestação continuada, que equivale a um salário mínimo. A lei fez a previsão de que o idoso não pode ficar segregado dentro de casa, não é? Eu tenho que dar possibilidade para o idoso frequentar a escola, se ele quiser frequentar a escola. Eu tenho que dar a possibilidade dele ter acesso à cultura. Eu tenho que dar a possibilidade a ele de ter acesso a lazer, a esporte. E por isso a lei criou o direito ao meio ingresso, a meia entrada para o idoso em eventos culturais, em eventos esportivos, então no cinema, nas peças teatrais, nos espetáculos teatrais, no campo de futebol,
em shows, o idoso tem direito a pagar meio ingresso. Uma forma de incentivá-lo a participar da cultura, a ter um lazer, não é? a ter condição de se socializar também pela cultura, pelo esporte. Então ele tem o direito ao meio ingresso, a meia entrada. Né? Assim como tem direito também à educação. Em qualquer momento, a educação não tem limite de idade para a pessoa ingressar na educação. A qualquer momento. Se ele quiser prestar um vestibular, se ele quiser continuar um ensino médio, não é? Ele pode, ele tem acesso pleno à educação. E aí nós podemos falar também do transporte. É importante que o idoso tenha condição de ter acesso ao transporte. Inclusive o idoso que não tem condição de pagar o transporte, não tem condição de pagar o passe, não é? Não tem condição de pagar o passe. Então, a lei garante ao idoso com mais de 65 anos, e aqui depois eu vou fazer um parênteses, o acesso gratuito ao transporte urbano e suburbano. Transporte urbano é aquele transporte que circula entre os bairros da cidade. O transporte suburbano é aquele que circula entre municípios muito próximos, municípios vizinhos. Então, se eu tomar como exemplo a capital, São Paulo capital, o transporte para as cidades que ficam no ABC são transportes suburbanos. Transporte para Guarulhos, suburbano. Transporte para Diadema, suburbano. Aquelas cidades que ficam no entorno da capital, transporte suburbano. Osasco, Carapicuíba, todos transportes suburbanos. Então o idoso tem acesso a esse transporte suburbano e ao transporte urbano gratuitamente. Isso vale para ônibus, isso vale para metrô, isso vale para os trens. Não é? Isso vale para os trens. E aí cumpre dizer o seguinte, que muitos municípios têm uma lei especial e antecipam esse direito para os 60 anos. Então é importante para o idoso saber se ele tem, com menos de 65, saber se ele tem esse direito, que ele consulte a legislação da sua cidade, que ele consulte o setor de trânsito da sua cidade para saber se na sua cidade, se no seu município, esse direito vale a partir dos 65 ou já a partir dos 60 anos. Não é? Tem direito também o idoso no transporte interestadual. O transporte interestadual, ele tem que garantir, cada ônibus do transporte interestadual, ele tem que garantir 2 assentos gratuitos para pessoas idosas. 2 assentos gratuitos para pessoas idosas. Então, o idoso que reside no estado de São Paulo e quer se deslocar para visitar a Bahia, visitar familiares na Bahia, ele tem direito ao transporte gratuito. Para isso ele tem que agendar previamente, tem que fazer o agendamento prévio, não pode querer para cima da hora, faz o agendamento prévio. Tem muitas empresas de transporte que fazem isso até mesmo pelo próprio site, não é? Então o idoso, fazendo esse agendamento prévio, ele tem direito a uma passagem gratuita interestadual. Não é? E recentemente o Estado de São Paulo criou também a possibilidade de passe livre para idoso no transporte intermunicipal. Então, o intermunicipal diz respeito, o idoso mora em Campinas, quer se deslocar para São Paulo, quer se deslocar para Sorocaba, quer se deslocar para Ribeirão Preto, ele também tem o direito ao transporte gratuito. As empresas também têm que reservar ali 2 assentos. Essa lei é no estado de São Paulo, nem todos os estados têm essa lei. Tem que reservar 2 assentos para pessoas aqui 60 anos. Vejam, no intermunicipal, 60 anos. Então, o mesmo processo de agendamento prévio, agende previamente, não chegue em cima da hora, para conseguir o transporte gratuito. E vejam bem, o idoso que não conseguiu esse transporte, vejam, o idoso chegou lá na rodoviária,
olha, os assentos já estão ocupados. Se ele tiver a comprovação de que ele recebe até 2 salários mínimos, ele pode pagar 50% da passagem. Então, se os 2 assentos já estiverem ocupados e ele insistir em viajar naquele momento, ele pode ter acesso ao passe pagando 50%, desde que faça a comprovação de que recebe até 2 salários mínimos. Não é? Ainda na questão do transporte, o idoso tem direito a vagas preferenciais. Todo estacionamento tem que reservar pelo menos 5% de vagas para as pessoas idosas. E estacionar indevidamente em vaga de pessoa idosa é multa de trânsito, é multa pesada de trânsito. Então o idoso tem direito ao estacionamento. É importante, para que o idoso possa exercer esse direito, que ele se credencie junto ao órgão de trânsito do seu município. Né? Para que ele se credencie, ele terá lá uma identificação de idoso que ele pode colocar no veículo, né? E fazer jus a essas vagas especiais para idoso. Além disso, ele tem prioridade no embarque. Tanto para ônibus, como para transporte férreo, né? De ferrovias, para trens, embarcações e aviões. Né? Transporte aéreo, o idoso também tem prioridade no embarque. Ok? Então observe que a lei ela contemplou uma série de direitos para as pessoas idosas, não é? Com o objetivo exatamente de promover um equilíbrio, até para que o idoso não fique segregado dentro da sua própria residência em decorrência de dificuldades de sair de casa. Então, há uma série de facilidades que a lei coloca para que o idoso possa se socializar. As pessoas estão vivendo mais, e é importante que as pessoas vivam mais com acesso à cidadania. Não é? É importante que o poder público crie políticas públicas para que a sua cidade seja uma cidade boa para o idoso, dê uma boa qualidade de vida para o idoso. Não é? É importante que o idoso viva numa cidade com boa qualidade de vida. No estado de São Paulo, por exemplo, há 2 municípios mencionados como de ótima qualidade de vida para as pessoas idosas. São Caetano do Sul e Santos. Né? São municípios que oferecem boa qualidade de vida. O que significa oferecer boa qualidade de vida? Bom atendimento na saúde pública, espaços para que o idoso possa fazer os seus esportes, aquelas praças de esporte, o idoso possa fazer os seus esportes, prestigiar os direitos das pessoas idosas, não é? Nos atendimentos, a prioridade de atendimento, enfim, a cidade boa para o idoso é aquela que oferece para ele uma qualidade de vida boa no que diz respeito à saúde, à cultura, ao lazer, ao esporte, à segurança pública. Não é? Então, é muito comum que cidades que tenham boa qualidade de vida para idosos, não é? tenham essas características. São cidades com boa acessibilidade para os idosos, com transporte bem atendido. Não é? Então, o que nós queremos para os nossos idosos, o que nós queremos para nós mesmos, todos nós temos a expectativa de um dia ser considerado idoso. E a expectativa que todos nós temos, com certeza, é de chegar nesse momento com saúde, com uma boa cabeça, com disposição para se socializar, com disposição para frequentar cultura, para frequentar esporte, não é? Com disposição para passear. Então, meus amigos, eu não vou esgotar aqui todos os direitos que a pessoa idosa tem. Eu falei aqui daqueles que, em princípio, eu considero direitos importantes. A saúde, assistência social, transporte, cultura, lazer. Isso significa que eu quero voltar nesse tema para falar, por exemplo, das instituições de longa permanência para idosos, dos idosos que não têm referência familiar, que não têm condição de pagar um cuidador, né, que está com a saúde abalada.
é importante que existam nos municípios instituições de longa permanência. Mas isso vai ser objeto de uma sessão específica nossa, de uma edição específica nossa. Hoje, por hoje, eu quero ficar por aqui, enaltecendo esses 20 anos da edição do Estatuto do Idoso. E que nós tenhamos, doravante, sempre uma atenção, um olhar voltado com muito carinho para as pessoas idosas. Sobretudo, os administradores, que devem criar e gerir boas políticas públicas, repito, para que o idoso possa gozar de uma boa qualidade de vida. Por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção. Deixa aí o seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado.